Olá, tudo bem? Bom dia. Boa tarde, na verdade. Eu queria fazer esse vídeo. Vai ser um vídeo um pouco longo, mas eu queria poder finalmente falar um pouco sobre conhecimento que eu aprendi durante todo esse ano de religião. Meu irmão me incentivou, minha namorada, então aqui está. Bom, a gente tem que entender que, infelizmente, hoje em dia a palavra religião quando você chama alguém de religioso, é uma ofensa. Quando você diz, aquela pessoa é religiosa, antes tinha uma conotação boa. Quando você diz é o quê? Aquela pessoa hipócrita que diz, ou fariseu, que é o mais comum. Mas a palavra religião, ela significa reconectar, religare. Religare, reconectar o quê? O ser humano ao divino. Por que que tem esse nome? Porque o ser humano, quando ele começa a se preocupar, a ser muito materialista, a se focar só nos prazeres do material, ele esquece essa natureza que o ser humano sim é um ser que tem essa necessidade espiritual. E vamos começar com o monoteísmo abraâmico, Abraão, por isso que o nome, porque é o patriarca do monoteísmo da fé. E você, começando aquela forma de monoteísmo, não existia judaísmo, não existia. Então era um monoteísmo, era a crença em Deus único. E isso inicialmente era um enoteísmo, que significa dizer enoteísmo. Enoteísmo é dizer Abraão naquele momento, não ele, mas os povos subjacentes, acreditavam num Deus supremo e adoravam, porém não negavam a existência de outros deuses menores. Isso aconteceu muito com os israelitas, que migraram dessa forma de adoração, porque o javismo, que posteriormente se tornou o judaísmo, era enoteísta. Ou não, às vezes eles pegavam, você tem templos que tem um poste para Yahvé e Ashera. Yahvé é o criador, e Ashera, que o que aconteceu, você teve essa confusão, porque Ashera, isso é mitologia de Canaã, o povo de Canaã, era esposa de El, não é Yahvé. Yahvé é outra coisa, ela é outra. Só que o que aconteceu, você teve essa mistura, porque até em passagens, porque ele é um El ciumento. El, essa palavra El é o nome de uma divindade. Yahvé é uma coisa, ela é outra. Então eles tiveram essa dificuldade até que eles migraram para o monoteísmo. E o monoteísmo judaico, que é o monoteísmo estrito, ou seja, Deus incorpóreo, que teve influência islâmica. O Islã influenciou muito, por mais que surgiu depois, o islamismo influenciou demais nesse conceito de Deus único. Bom, você tem o judaísmo, surge o cristianismo, e a história do cristianismo é muito vasta, eu vou comentar um pouquinho aqui, mas a gente entende que existiam os judaizantes. Quem que eram esse grupo? Os judaizantes, como o próprio nome dá a entender, eram fariseus, saduceus convertidos ao cristianismo. Não pode se falar cristianismo, porque existia a seita dos nazarenos, que era o judaísmo nazareno, e depois, posteriormente, houve essa divisão total entre os gentios, cristãos gentios e os nazarenos. Mas, enfim, os judaizantes, eles eram um grupo que ainda acreditava que era necessário as leis ritualísticas mosaicas para que os gentios fossem inseridos. E por isso você teve principalmente o concílio de Atos de Jerusalém, em Atos 15, que deu só coisas mínimas para os gentios cumprirem para serem inseridos, que é abster da imoralidade sexual, não comer carne com sangue. E a igreja vai se desenvolvendo e você tem o Marcião de Sinop. Marcião de Sinop, que foi um dos primeiros com a tendência gnóstica. Ele ensinava o antinomianismo. O que significa?
O Deus do Antigo Testamento é mau, o Deus do Novo é um outro que é o Deus de Jesus. Então tudo aquilo que o Antigo Testamento proibia não era realizado, ou permitia não era realizado, somente baseado nos ensinos de Jesus. Isso foi um dos primeiros. Você tem vários grupos gnósticos, basilidianos, valentianos, você tem vários. O cristianismo gnóstico é uma coisa muito vasta. E você tem o maniqueísmo. O maniqueísmo, que foi conhecido por Santo Agostinho, que era maniqueísta, muitos consideram como uma vertente cristã, como uma forma de cristianismo que pegou elementos do budismo, elementos do zoroastrismo ao ponto, porque Mani, o profeta útil para o maniqueísmo e o islã são muito parecidos, isso até me assustou. O maniqueísmo, que isso foi surgido por Mani da Babilônia, que é um dos nomes dele, ele, de forma muito semelhante ao profeta Maomé, recebeu uma revelação que ele teria que corrigir ou recuperar os ensinos anteriores de Jesus, de Buda e de Zaratustra. Na crença maniqueísta existem grupos hoje. Mani é o selo dos profetas, o último mensageiro de Deus. Isso soa muito islamismo, não soa porque Muhammad é o último. Mas tem diferenças. Os maniqueístas enxergam Jesus como um ser totalmente espiritual, e por isso ele não poderia sofrer uma morte física real, então tudo aquilo foi ilusório. Não é a crença islâmica que Jesus foi arrebatado, não é isso. Jesus aparentou estar sofrendo, comendo, porque ele é um ser totalmente espiritual, então não tinha um corpo físico real. E o maniqueísmo foi muito refutado, e por Santo Agostinho, infelizmente, o pouco que temos é sempre de um tom negativo. Mas um movimento religioso muito interessante, que muitos acreditam que influenciou o Islã, foi o ebionismo. O ebionismo foi um dos primeiros grupos judaico-cristãos que criam que Jesus era um profeta e Messias, não um sacrifício pelos pecados, porque eles, com a interpretação da Torá, acreditavam que nenhum ser humano podia morrer por outro, pelos erros que um ser humano cometia. E uma crença interessante é que eles acreditavam que qualquer pessoa podia se tornar um Cristo, desde que um Messias, Mashiach ungido, desde que cumprisse todos os preceitos da Torá, que são 613 preceitos, os mitzvot. Além de que celebravam também o dia do Senhor, a Eucaristia. Só que o principal é isso, eles não criam no nascimento virginal. O judaísmo hoje não crê, Jesus até por isso, porque para eles o Messias tem que ser de origem natural, não pode ser uma virgindade, nascer de forma miraculosa. Ele tinha que nascer de pai e mãe, de um ato sexual. E você tem ebionitas gnósticos, você tem até hoje grupos, assim. E o Islã, vamos falar do Islã, é uma religião, obviamente, que todo mundo conhece, monoteísta, que crê que Deus único Allah, para deixar muito claro, Allah não é outro Deus, é Deus em árabe. Cristãos árabes, judeus árabes usam isso muito tranquilamente. E que ao longo ele enviou mensageiros, Nabi. Existe uma diferença entre Nabi e Rasul. Nabi é um profeta. Rasul, além de profeta, carrega uma escritura. Jesus, o Evangelho, Muhammad, o Corão, Moisés, a Torá. E Davi, os Salmos. Você tem Adão, Seth, Enoque, Noé. Não estou falando na ordem, eu só estou citando Abraão, João Batista, Jesus. Até alguns grupos consideram a Virgem Maria como uma profetisa, mas é um grupo muito pequeno. E o Islã, você conhece os 5 pilares da religião. Shahada, a declaração de fé. Salat, a oração. Zakat, a caridade. Hajj, a peregrinação. Peraí, Salat, Shahada, Salat, Hajj, Zakat. Qual que eu tô esquecendo? Peraí. Shahada, Salat, Zakat, Hajj. Esqueci. Eu esqueci o último, perdão. E alguns já se perguntam, mas por que muitos dizem, todos os mensageiros são iguais, mas Muhammad tem essa reverência ao ponto que toda vez que você menciona o nome do profeta Muhammad, você tem que acompanhar que a paz esteja com ele em língua árabe, sallallahu alaihi wasallam, em língua árabe. E todos sabem que os muçulmanos eles fazem suas preces direcionadas.
Bom, a Virgem Maria é considerada a mulher mais pura dentro do islamismo. Jesus, não confia muito que alguns pastores que não sabem de nada demonizam o Islã, falam bobagem, mas Jesus é o penúltimo antes de Muhammad, é o filho de Maria, o verbo de Deus, o Espírito de Deus, nascido da Virgem Maria, nasceu de forma miraculosa, fez milagres, foi arrebatado, que é o ponto mais polêmico. Jesus não foi crucificado, a aparência de Jesus foi para Judas e ele foi arrebatado. Vai voltar, vai matar o anticristo, que é o Dajjal, vai reinar, se não me engano, 7 anos na Terra e vai ser sepultado ao lado de Muhammad. Isso é o Islã, tá? É a crença no paraíso e no inferno, na predestinação, nos anjos, nos livros sagrados. E o interessante é que o inferno no Islã, dependendo, para a pessoa pode ser só um purgatório, mas isso depende muito da pessoa, de como ela se comportou. Bom, se eu falasse tudo ia dar mais 1 hora, mas eu vou falar mais uma coisa, senão eu tô ficando até cansado. É interessante, todo mundo sabe quem que eram os samaritanos, certo? Na Bíblia é citado Jesus conversando com a samaritana. Uma coisa interessante é que quando Jesus fala, sim, você, esse marido, não está se referindo a um marido carnal, um esposo, não é isso. É deuses. Por quê? Os samaritanos, eles eram conhecidos... Por que deu ruim? Além dos samaritanos serem judeus, ruim entre aspas, é só a forma de dizer. Por que os judeus não gostavam? Além de serem judeus que se relacionaram com outros povos, se misturaram, a crença religiosa também foi afetada. Então, a gente adora Yahvé, mas também adora... E por isso que Jesus... Porque na Bíblia, Deus faz muito essa alusão dele, a relação dele com o povo de Israel, como de um casamento. Marido e esposa. Por isso que Jesus fala, e o marido que você não tem não é seu marido. É uma forma de entender que faz muito mais lógica, dependendo do contexto. Bom, eu vou só falar sobre alguns movimentos. O caraísmo, alguns brincam que é o protestantismo do judaísmo. Por quê? Porque os caraítas eram um grupo que existia até no templo do reino de Israel, após o segundo templo, que acreditava que as tradições rabínicas, a Torá só podia ser interpretada por ela mesma, que é o sola escritura dos caraítas. Só que qual que é o argumento que os judeus ortodoxos usam? Tá, a Torá diz para fazer o tzitzit. E como é que faz? Entendeu? Então o que acontece? Muitos caras dizem, não interessa, tem que cumprir o que está aqui, não tem que acrescentar mais nada. É que nem os quranistas, é a mesma ideia. Os quranistas é mais fácil. Eu falo, não, esquece Hadith, esquece essas coisas, vamos falar o que o Corão está dizendo. E eles vão usar o seguinte argumento. Se você diz que a gente precisa dos Hadith do Sunnah do profeta Muhammad, você está negando ao Corão como revelação suprema. Então é a forma de Islã que eu... Vamos hipoteticamente dizer que eu me convertesse, será que é o mais eu seguiria? Porque você tem Hadith que dizem coisas até inaceitáveis. Tá? Não vou entrar muito em detalhe nisso. Não é nada preconceituoso, tá? Mas que anulam o próprio Corão. Então, assim, os coranistas, eles não obrigam o véu. Eles permitem que a mulher se case com o povo do livro, porque, de acordo com o Islã xiita, sunita, um homem muçulmano só pode se casar com uma cristã, uma judia, mas o oposto não. E qual que é a diferença? Tá, Guilherme, você falou dos caraítas. Me fala uma diferença prática dos caraítas. Bom, o tzitzit, que é aquele cordãozinho que os judeus usam na roupa, é diferente a forma como é feito. O tzitzit é azul, o judaísmo rabínico, Sefer ortodoxo, conservador, acredita que o material que era feito lá no Templo de Israel não dá para fazer hoje. Além de muitas outras coisas. O tefilim, aquela caixinha, que é a interpretação que eu tenho, não é uma coisa literal. Por quê? Amarre na testa e na mão direita. Por quê? Você pensa e realiza, que nem a marca da besta. Não é uma coisa literal. Para quem acredita, a marca da besta vai ser um sistema que vai influenciar na forma como pensa e age. É isso, não é uma coisa literal. E eu sei, eu me misturei todo.
Mas voltando lá atrás, todas as religiões que eu falei, qual que é a religião monoteísta mais antiga do mundo? Do mundo? O zoroastrismo. O zoroastrismo influenciou sim o judaísmo, já vi não influenciou, influenciou sim o judaísmo, porque o zoroastrismo veio primeiro, a primeira religião monoteísta da história. O zoroastrismo influenciou e muito, porque crença do julgamento, da imortalidade da alma, do paraíso e do inferno. Só que o zoroastrismo é um pouquinho diferente em muitos pontos de religiões monoteístas. O zoroastrismo, como o próprio nome dá a entender, foi voltado para o Zoroastro, o Zaratustra Spitama. Ele, de muito diferente, ele chegou ao conhecimento do Deus único pela própria consciência. Ele meditava, não recebeu uma revelação, ele por si só. E ele falava a lei de Asha, que era bons pensamentos, palavras e ações, que é a lei da justiça. E o interessante é que Zaratustra Spitama profetizou uma profecia que, se a gente olhar, bate com Jesus. O filho da virgem conversará com Deus aos 30 anos. Quem que é esse filho? Jesus. Qual a idade que Jesus foi batizado? 30 anos de idade. Sim, o zoroastrismo influenciou muito. O conceito de ética zoroastriana é muito parecido com o conceito da ética judaica. Só que o zoroastrismo, de uma maneira muito interessante, vai dizer, por que Deus é onipresente? Não é que Deus está em todo mundo, é que todos os seres biológicos, incluindo o ser humano, têm Deus dentro de si, essa faísca. Então Deus está em tudo. Nesse sentido, Deus é onipresente. Mas o atonismo, que provavelmente foi o monoteísmo judaico que influenciou Akhenaton, e muitos acreditam que Moisés foi influenciado por Akhenaton, também. E é isso, eu acho que vai ficar muito longo, senão... Tchau, gente.